do Ramon, o Ramon que acertou o posicionamento do Garro. O Garro estava voltando com os outros treinadores lá atrás para marcar. Ele estava dando carrinho nas laterais. Com o Antônio, né? Com o Antônio. E não pode. É um jogador com muita qualidade, você perde a qualidade na frente. Tem que proteger um jogador como esse. Tem que proteger. Então, quando você fica falando muito do treinador, tem que ver as qualidades também do treinador, as peças como estão sendo movimentando. E ele passou, Alex, ele passou uma situação difícil, foi quando ele perde aquele gol, e só perde quem está em campo. Sul-Americana. Na Sul-Americana, o Corinthians começa bem o jogo, o Garro tem a chance de liquidar a fatura, né, de fazer mais um gol para o Corinthians e praticamente encaminhar a classificação, e ele chuta em cima do goleiro, tinha a opção do Yuri Alberto ainda pelo lado esquerdo. Né? E aí, rede social, começaram a lacrar o Garro, e ele dá a volta por cima contra o Palmeiras. Além da qualidade técnica, para jogar no Corinthians é preciso personalidade. E isso o argentino demonstrou que tem. Não só ele teve personalidade, como muita gente, em momentos aí que não são tão distantes, em momentos recentes, pleiteavam até a entrada do Coronado no lugar dele, às vezes, falando assim, não, o Coronado tá entrando bem, daqui a pouco ele tem que jogar no lugar do Garro, porque o Garro não tá conseguindo. De repente o Garro, com a personalidade... E desde o Paulista, né? Aquele gol que ele faz ali contra o Palmeiras, lembra? Num 2x2 ali no final do jogo. Fundamental. Barueri. Barueri. E eu gosto dele porque, além de tudo, ele é bonzinho, né? Ele não arruma confusão com ninguém. No jogo do Flamengo, quebrou o pau ali, lembra, Paulo Sérgio? Aí eu falei, agora o argentino vai chegar dando voadora. Nada, ele pedindo pro pessoal acalmar. Um argentino diferente. Ele cala a boca de todo mundo com futebol. Que é o que tem que acontecer dentro de campo. Não tem que ter briga. Tem que jogar bola, certo, amigo? É isso. Bom, eu quero na sequência colocar então o que vem pela frente para o Corinthians sobre o Garro, que para mim ele é peça fundamental nessa arrancada do Corinthians. São várias peças, cada um tem a sua participação. Mas o Garro, mesmo lá do início, ele fez um ano para mim maravilhoso e ele foi fundamental. E hoje ele amassou o Vasco da Gama. O Garro é uma das principais peças. Que pena que esse Garro aí não é brasileiro, hein? Porque... mas não teve um negócio que queriam naturalizar ele brasileiro e parece que ele não aceitou? Foi uma pergunta feita a ele e ele foi super gentil na entrevista. Mas agora precisa ir para a seleção argentina, né? Não pode deixar um talento desse dando sopa na praça. Lá ainda tem o Messi jogando. Não, o Messi não, mas o Messi vai fim de carreira. Sim, eu sei. Tem o Almada também, que é bom jogador. Então, lá deixa ele lá na Argentina. Lá você vê a voltando para Corinthians, foi o melhor homem em campo hoje, Bruno? Hoje foi. Ele tem sido importante pro Corinthians, mas pra mim quem muda a história do Corinthians no campeonato é o Memphis. Eu assim o risco de contratar o Memphis era um risco alto, né, pelo tempo de contrato, pelos valores, até pela condição física dele na última temporada, mas a maneira como ele chegou e como ele tem sido importante é incrível. Eu acho que inclusive o gol que muda a história do Corinthians na competição é aquele contra o Atlético Paranaense. Vocês lembram? Essa sequência de 6 vitórias seguidas, isso. Essa sequência de 6 vitórias do Corinthians seguidas, ela começa na partida contra o Atlético Paranaense, que era muito complicada. Aquele 2x0, lembra, Chico? Lembro. O Atlético Paranaense empata 2x2, aí o Memphis faz aquele golaço e o Corinthians acaba goleando. Então aquele é o gol que muda o ano do Corinthians, não tenho dúvida. Então se eu tivesse que personificar essa arrancada, não é no Ramon, não é no Garro, que eu acho excelente também, mas é principalmente no Memphis. E hoje, Paulo, sem o Memphis e sem o Yuri, o que demonstra que o Fabinho Soldado, que foi muito criticado lá atrás, ele montou um outro time para que o Corinthians pudesse sair da situação em que se encontrava, Paulo. Então, é tudo novo, cara. É tudo novo e você precisa ter tempo para trabalhar. E no Corinthians, infelizmente, você não tem tempo para trabalhar. Até pela situação que o time estava, né? Era difícil. Mas quando o Bruno fala do Memphis, o Memphis chega e os olhos, o foco tá todo nele. Aí tira um pouco de Yuri, tira um pouco de Romero, tira um pouco do próprio Garro. E aí o pessoal já fica mais tranquilo. Porque, agora eu não vou ficar pegando muito mais no meu pé. Não, e ele contagia de uma maneira. Então, essa pressão... Ele se envolveu com o processo. E essa pressão que tinha sobre esses jogadores passa pro Memphis. E é um jogador experiente. Agora, o jogo de hoje, eu gostei dessa escalação. Então nós vemos os dois laterais bem,
todo mundo falava muito mal do Mateuzinho, do Bidu. Cresceram. Hoje já Cada jogo, né? cresceram, Cresceram. cresceram. Aí no meio campo você tem o Bidon. Bidon hoje... Esse cara não pode sair do time. Bidon hoje... Como é que o Ramon fica... Um dos erros do Ramon... No começo ele perdeu espaço, vocês lembram? Sim, Até pela nem condição jogava. física dele, nem Nem jogava. jogava. E aí contrata volante, e o Bidon, se você trabalhar ele bem, ele é um meia de chegada. Ele é bom jogador. Porque E ele tem apanhou qualidade. hoje. Nossa, Nossa, hoje. ele E bateu eu nele, gostei vai. porque jogou os 90 minutos. Jogou o tempo inteiro. Então, esse Corinthians é completamente diferente e tá com moral. Criou moral. E aí quando você cria moral, você joga à vontade. E estamos falando de um jogador diferenciado, que bem levantou aqui o Bruno Vicari, e por falar em diferenciado, eu queria que o Miller falasse especificamente do Memphis, que a gente sabe que é verdade que nos últimos jogos melhorou um pouquinho o aspecto físico, posicionamento, mas ainda está longe daquilo, da intensidade que ele pode chegar, e mesmo assim tem sido diferença para o Corinthians. Ô Miller, fala um pouquinho até do crescimento do Garro, do Yuri Alberto principalmente, nessa trinca com o Memphis Depay. À medida que o jogador vai jogando e conquistando as suas vitórias, é normal ele adquirir muita confiança, né? Até um passe sem olhar ele consegue dar, né? Também é sua confiança, né? O Depay é um jogador que tem qualidade técnica, né? E a técnica sempre no final da reta final ali faz a diferença, né? Mesmo ele estando mal fisicamente, ele consegue superar as suas limitações e o adversário também. Mas eu não estou vendo ultimamente os críticos do Ramon Dias. Cadê os críticos, Michele, do Ramon Dias? Cadê? Vocês gostam de treinador novo? Vocês gostam de Guardiola? O pessoal tá querendo pagando mandar ele bola pra embora. Jogador tá Querem trocar o treinador. O Ramon Dias, que não faz nada de pirotecnia, faz... Porque futebol tem leis próprias, né? Apesar que os treinadores novos querem abolir essas leis. Mas ele faz o quê? Ele faz o óbvio, faz o normal. Ele conseguiu o objetivo. Ele disse, lembra, Michele? Lembro. Não vai cair. Ele disse, o time não caiu. E aí? Foi contratado para Agora isso. vai criticar o treinador? Tem que elogiar. Olha só. Não só elogiar, como manter. Mesmo diante de Como manter desfalques pro ano que vem. importantes, ele conseguiu jogar bem e vencer hoje a ruindade do Vasco. É verdade. o Vasco Mas ele jogou também. jogou muito bem o Corinthians. A minha crítica ao Ramon foi especificamente nas Copas, nas mexidas. Cometeu erros, mas tem sim os méritos. Eu queria saber, e o Bruno já levantou aqui, se hoje o Corinthians constrói essa vitória muito por mérito do time sem o Yuri, sem o Memphis, mas com o Tales, com o próprio Romero e o Garro, muito pelo mérito do Corinthians ou também pela fragilidade do Vasco? Estive agora com o Roy Mackay e ele estava mencionando sobre o Memphis. E o Koeman falou que ainda a forma física dele não está ideal. Então é um jogador que sabe que para ele voltar para a seleção ele precisa melhorar a forma física. Então, se ele melhorar do que e ele vai jogar. melhorar a forma física dele dentro do Corinthians vai ser muito bom Não, para o mas você quer Corinthians. ver, Paulo, alguns argumentos que a gente usa para justificar talvez o impacto inicial não tão bom, do Felipe Anderson, do Felipe Coutinho no Vasco, do Bernardo no Atlético. O Memphis passou por cima de tudo isso. Ele chegou e Pra mim, resolveu. toda essa história de é a adaptação, é a parte física, é a temporada, é o calendário do futebol brasileiro. A língua, E tudo isso é verdade. É natural que esses jogadores sintam. O Memphis passou por cima de tudo isso, na qualidade técnica. E é porque tem objetivo. Tem objetivo. Não vem aqui, ele sabe que vai ser muito cobrado. E aí ele coloca. Mas ele não tá passeando, né? É isso aí. Você lembra do Rames Rodrigues do São Paulo? Não dá pra comparar. Completamente. Toda razão você tem. E o Agora, Rubens é mais eu acho novo, que não é? o Memphis hoje está para o Corinthians como o Ronaldo Fenômeno esteve também. Calma. Eu acho. Calma. Ele tem um nível internacional de que podia jogar no Milan, podia jogar lá na Roma, que você jogou. Qualquer clube desses da Itália, ele cairia que nem uma luva. Por quê? Porque ele tem condições técnicas para isso. Né? E por sorte do Corinthians, ele caiu na graça do povo. Se meteu na favela,
foi lá, cortou o cabelo na favela. Se comprometeu, Chico. Se comprometeu, se envolveu com o Corinthians. Né? Não veio a passeio. Eu acho que ele se arrepende de não ter vindo antes. Ele Verdade. deve pensar, como é que eu fiquei longe daqui tanto tempo? Verdade. Alex, pra Eu gente não voltar. duvido que ele tenha feito isso. Não é? Pra gente voltar a falar do Garro, inclusive pode colocar o separadamente. Mas, ô, Garrafa, desculpa, é mérito do Corinthians, tá? Até respondendo aquela sua questão. Não é à toa que o time tenha 6 vitórias e só não tem 7 porque o Internacional, que não perde mais de ninguém, fez aquele gol no finalzinho, lembra? É isso. Eram 7 vitórias seguidas. E vamos colocar aquele gol do Garro pra gente poder falar um pouquinho desse jogador e do jogo de hoje, né? E foi um começo avassalador. Miller, pra você esse lance aí, avalia pra gente, jogada de fundo. Vamos lá, por favor. A bola vai no fundo, o jogador do Corinthians dá pra trás. O zagueiro ajuda, né? Uma figura de branco ali, que eu nem sei quem é. Ele perdeu pra grama, né? Ele chutou mais a grama que a bola e o Garro domina bem pra frente e bate colocado. Ele não bate forte. É o garoto. Ele não bate forte, mas bate colocado e não Mas ele chuta gol, Miller. É o que falta, ele chuta gol. Isso falta no futebol brasileiro. Eu vi alguns jogos hoje da Série B ao mesmo tempo, os caras não chutam. Ficam rodando pra lá, pra cá. Quando tem uma abertura pra chutar, os caras têm medo. E outra Não tem coisa, confiança. chutar com precisão. Ele faz o que o Renato Augusto chuta fazia. com precisão. Não é? O que o Renato Augusto Ele fazia. chuta com precisão. Não, e nem tanto como o Renato Augusto, porque o Renato Augusto, a batida do Renato é mais colocada. Mais colocada, é mais chapada. O Garro não, peito de pé, e ele ainda continua. Ele consegue com que essa bola vá rasteira. E aí pro Isso que eu ia goleiro é falar. muito difícil. O chute dele é rasteiro. E é Mas difícil o goleiro pegar. essa é a importância de ter dois volantes, né, que marcam bem, que se posicionam de uma maneira correta. Assim eles automaticamente empurram o Garro para frente, né? Pode ver, ele está bem colocado, ele está lá na frente, né? Ele não está lá atrás, como antigamente. Então, a bola, independente da falha do adversário, ele domina bem e faz o gol. O Garrafa, isso, domina bem. isso que o Corinthians fez, de ganhar do Vasco, e você perguntar se também foi porque o Vasco é ruim. Claro que o Vasco é ruim, mas o Corinthians fez o que todo time que é melhor do que o adversário tem que fazer. Coisa que, por exemplo, o Botafogo, que a gente vai falar daqui a pouco no programa, não conseguiu fazer. O Botafogo está empatando em casa com times que estão brigando contra o rebaixamento. Resolveu o jogo em 15 minutos. Então é isso. Um time, quando é melhor do que o outro, tem que fazer o quê? Passar sufoco? Não, tem que atropelar. E o Corinthians tem feito, outros times fazem e outros não estão fazendo. Paulo, esse segundo gol, o Miller falou, iniciou do primeiro, queria que você falasse desse segundo gol que nós estamos mostrando agora, independente da ordem, né? Não, e de novo, né? Uma falha da defesa. O jogador do Vasco tem que chegar chapando, não pode chegar de perna aberta, boiando. E aí, ali na área, de frente pro gol, ele vai. Mas nessa aí o goleiro deu uma falhadinha também. Mas a bola é muito próxima. É muito próxima. Rafa, quando um time está mal posicionado, na gira da bola, ele corre errado. Pode ver, quando está mal posicionado, você chega sempre atrasado. Olha só o Puma. Chega 2 dias depois, o Romero realmente deu um bom passe na caneta do Puma. E o Garro, livre de marcação, só acertou o goleiro. O técnico do Vasco. É praticamente um pênalti. O Pedrinho anunciou a saída do Paiva, né? O Paiva saiu logo depois, ainda na Neoquímica Arena. Já tinham anunciado no meio da semana que ele não ficaria para a próxima temporada, mas depois de hoje, depois da entrevista que ele deu no meio de semana e depois dessa derrota de hoje, a situação ficou inevitável. Enquanto